Olá a todos os nossos telespectadores, olá os que estão aqui nos estúdios, que estão em casa, olá Dr. Lightman, Dr. Lightman, olá a todos. Hoje, Parashat Tetzaveh é uma porção que contém muitos detalhes, que falam como o grande sacerdote tem que estar vestido, que coisas colocar, muitos detalhes, e começa com as palavras e vais ordenar o povo e vais comandar, ordenar o povo de Israel para trazer a vela, e a vela vai estar fora da tenda e vai estar acesa de manhã até à noite. E depois Moisés diz a Arão e Nadav, Aviu, Elazar, diz-lhes para preparar vestimentas especiais. Moisés tem que falar com todos os sábios, que contém o espírito da sabedoria. Portanto, sabemos acerca das cores, há tantos detalhes aqui, Rav Leitman. Como é que desta multiplicidade de detalhes podemos perder-nos? Dr. Leitman, sim. Quando ouvi o nosso amigo falar que veio ver a verdade na sabedoria da Kabbalah, porque recebeu uma explicação correta, boa, racional para o que diz na Torá, que não explica sobre como nos comportarmos neste mundo. Mas já estamos para além disso. Por que ler isto agora? Podemos sair da porção que fala como o sacerdote devia estar vestido, entrar na tenda. Nós não sabemos o que é que isto significa, não existe no nosso mundo. Para nos relacionarmos com isto como história ou coisas do género. Mas quando começamos a explicar estas coisas de forma interna, é verdade, também não é simples. Quando eu cheguei à sabedoria da Kabbalah, era difícil para mim conectar entre as coisas. Se estamos a falar de algo, se estamos a falar do homem, de uma pessoa, como abre os seus olhos, como o vê através da matéria, nas forças ou os poderes, apenas a única força que une todas estas forças, chamada o Criador, a força superior, não há nada além dele. E desta força expandem muitas forças e formam na nossa matéria, que é o desejo de receber, como que num ecrã. Cria uma imagem, forma uma imagem. E então, nós já temos uma formação bonita e simples. Ou seja, a força superior divide-se em forças diferentes e particulares que influenciam o nosso desejo, que dividem o nosso desejo em 613 desejos, porque existem 613 luzes que vêm quando esta força se divide e constrói 613 desejos em nós. E para começar, estes 613 desejos são opostos dentro de nós, opostos à luz, às 613 luzes que vêm, que significa que somos opostos ao Criador. E nesta oposição, sentimos-nos a existir neste mundo, onde a imagem que se forma no nosso mundo, na nossa tela atual, no nosso desejo de receber, é como se fosse num ecrã da televisão. Nós, dentro deste ecrã da televisão, como dentro da matriz ou qualquer coisa do género, não sei que mais utilizar para comparar isto. E portanto, nós vemos-nos e tudo aquilo que vemos, vemos uma retratação que é o oposto ao Criador. E todo o nosso trabalho, através das mudanças do nosso desejo, é fazê-lo de tal forma que o desejo seja inspirado por estas 613 luzes. Ou seja, temos que fazer 613 correções nos nossos 613 desejos e fazê-lo de tal forma que o desejo e a luz sejam um. O que significa que estamos a aproximar-nos e a entrar em adesão com essa força única que é o Criador. Esse é que é o objetivo.
E portanto a Torá ensina-nos como mudar os nossos 613 desejos de recepção do ego, de serem opostos à luz para se tornarem como a luz. E nós realmente aprendemos da sabedoria da Kabbalah, aprendemos muitas ações que não identificamos imediatamente estes desejos. O que são estes desejos? Quem são? Eu sei que tenho o desejo de comer, beber, descansar, sei lá, viajar. E os cabalistas dizem que não se trata desses desejos, que estes desejos são os nossos desejos corpóreos e que os desejos corpóreos ficam tal e qual como estão, não temos que os corrigir. O nosso corpo não é corrigível, apenas a nossa alma. E onde é que estão os desejos que pertencem à alma? Até que os desejos que pertencem à alma são desejos para com os outros. E o que é que isso significa? Porque os outros dizem que é o Criador. E onde é que eu vou encontrar os meus desejos para com o Criador? Quem é Ele que eu tenha que medir em direção a Ele tudo o que tenha? Mas não, Ele não vai abrir-se para nós até que nós, de alguma forma, numa determinada medida, sejamos como Ele. E isto significa que não é que estejamos ocultos dele, que nos escondemos, nós estamos escondidos por causa da oposição das nossas qualidades, porque somos opostos a ele em qualidade. Nós somos o desejo de receber, ele é doação e amor, somos opostos a ele totalmente. Se o queremos sentir, podemos senti-lo apenas de acordo com a lei chamada equivalência de forma. Ou seja, quanto mais qualidades, desejos, pensamentos que temos como ele tem, nessa medida vamos senti-lo. E na medida em que não o sentimos, em que não temos com que entrar em adesão com ele, não vamos senti-lo. E os cabalistas explicam que essa lei também existe no nosso mundo, que se nós no nosso mundo queremos sentir algo, compreender algo, é como se tivéssemos que entrar nessa pessoa, sentir o seu desejo, o seu pensamento, então vamos entender essa pessoa. E é assim que funciona. E portanto, nós temos apenas uma capacidade, que é chegarmos mais próximo do Criador, compreender a criação, a origem da vida, o entendimento total da realidade. Se nós nos mudamos para com Ele, para nos mudarmos, de uma forma simples e saudável, de uma forma prática, através de escrutínio, autocrítica, e portanto, para não estudar o Criador, recebemos os outros, o próximo, alguém fora de nós, que temos que nos relacionar com eles da mesma forma que nos relacionamos com o Criador. Ou se os queremos usar para o nosso próprio benefício, se os queremos apagar, se os queremos rebaixar, se os queremos humilhar comparativamente a nós e controlá-los. Isso é o que o nosso ego sempre quer fazer, quer sempre ser mais elevado que os outros. Eu governo. E temos que trazer-nos para um estado, em vez de nós a controlar os outros, amamos os outros, servimos os outros, unimos com os outros e através disto mudamos a natureza. E se o outro, se estivermos de alguma forma próximos, ao conectar com ele, ao estar numa conexão recíproca, examinarmos-nos a nós próprios, receber algum exemplo, escrutínio e, portanto, avançar corretamente, sem confusões, sem fazer erros. Então, o que o Criador fez foi uma espécie de ilusão, onde existe o homem. Existe o homem dentro de um ambiente chamado os outros, o grupo, a humanidade, e para com os outros temos que trabalhar. Mas novamente, onde estão estes desejos que temos que corrigir? Dizem-nos se nós, em nós próprios, para com o Criador, para chegarmos a Ele, e para isso vamos relacionar-nos com
o ambiente para nos colocarmos de forma correta para com o Criador, então estes 613 desejos vão revelar-se em nós, que compõem a nossa alma e que são a correção destes Tarriag desejos, destes 613 desejos, através dos 613 mandamentos, corrigimos os desejos e alcançamos a grande luz da Torá. E quando? No tipo de trabalho certo entre o homem e o grupo. Não estou a dizer o grupo, porque entre a humanidade e o próximo temos que examinar à medida em que os conseguimos influenciar, à medida em que eles nos influenciam a nós, quão mais elevado é que os outros, em que medida consegue unir os desejos para alcançar a unidade, para se tornar semelhante ao Criador, ou seja, tem que haver unificação com o grupo, com outras pessoas, tal como a Torá diz, ser como um homem com um só coração, conectados em Arvut. E quando começamos a trabalhar desta forma, descobrimos a medida em que se odeiam uns aos outros, antes de mais, como depois precisam de corrigir todos estes desejos egoístas de ódio, rejeição, domínio, inveja, honra, luxúria, etc. E especificamente a revelação destes desejos são a alavanca, o trampolim a partir da qual avançamos. Diz: a honra, a inveja e a luxúria tiram a pessoa deste mundo. Tiram a pessoa deste mundo para o mundo mais elevado. Não há outra forma, outro lugar para nos levar, porque estamos no mundo mais inferior possível e pior. E quando começamos a ver estes 613 desejos, estes Tarriag desejos, 613 em hebraico é Tarriag, começamos a ver o ambiente de uma forma muito especial. A sua divisão é como um partzuf que estudamos, um sistema especial de rosto, torre, sov, mãos, pernas, corpo. Ou seja, o nosso corpo físico consiste ou é construído como uma projeção da alma, das forças espirituais que se conectam entre nós e o nosso corpo físico. Também há 613 tendões corpóreos, como que em oposição a esses 613 desejos, dos quais consistem a alma. E isto é o que a Torá fala. Como formamos estas 613 forças, que começamos por descobrir que são todas egoístas, estão mal, sob o controle do nosso ego, contra os outros e a favor do nosso ego, a qualquer custo, como corretamente as colocamos e trabalhamos a favor do ambiente, a favor do outro, onde começamos a fazer este trabalho, antes de mais com o escravo, e depois com aquele que não é judeu, e depois com o judeu, e depois com o Levi, Israel, Cohen, etc, etc, até alcançamos o nível do grande sacerdote e o nível de Arão. E neste trabalho temos que organizar estes 613 desejos da alma, que estão divididos em Shorras Neshama Guf, que são desejos internos dos 613 desejos, e os desejos externos chamados Levush e Echal, palácios. E portanto, Shorras Neshama Guf temos que nos corrigir até ao nível de Araon. Também é possível dizer os seus filhos, ou seja, é assim que está dividido, é assim que está organizado. E nos vasos externos, de Levush e Echal, temos que nos corrigir nas vestimentas de sacerdote, com todos estes símbolos. E Echal, palácios, ou a tenda da reunião, todos estes acessórios, que é como se fossem externos, coisas externas que a sabedoria da Kabbalah fala, na realidade são também os nossos desejos. Os nossos desejos que simplesmente temos que organizar da mesma forma que diz na Torá, que é ah, aquilo que usamos e também de forma externa,
que é a vela e a mesa e a tenda em si própria, tudo o que diz ali. Ou seja, nós temos que trazer tudo isto para a forma que a Torá fala. E todos estes desejos, desde o mais interno, Shoresh Neshama Guf, até aos externos, Levush Echal, todos eles vão consistir de um único reino dentro da alma. Tal como a Torá nos diz nesta história externa. E se nós colocarmos isto corretamente, terminamos a parashá, a porção. Ou seja, mantivemos este nível na nossa correção e continuamos até ao nível seguinte, até que terminamos todo o livro da Torá. Torá, da palavra Orá, instrução, que se transforma um livro de instruções e através disto continuamos e realizamos a nossa correção. Este é o processo pelo qual temos que passar e claro que esta porção é muito difícil de a compreender de forma simples, da sua maneira simples, porque nos nossos desejos, na nossa realidade, não podemos encontrar exemplos para estes tipos de revestimento, ou os 5 Eichalot, ou Shoresh Neshama Guf. Não temos as definições precisas, uma face à outra dentro de nós, porque não vemos. Essa imagem não está na nossa consciência, mas quando a pessoa começa a trabalhar com estes 613 desejos, o grupo vê tudo a realizar-se. E esta imagem que a Torá está a passar para nós torna-se simples para a pessoa. Mas é toda a Torá, onde viemos de Bereshit, Gênesis, através do Egito, e saímos, a recepção da Torá, e agora entra neste estado, na tenda da congregação, etc. Isto é geral, não é possível. Poderíamos falar disto até o infinito. E aprendemos acerca disto, o Ari fala acerca disto no livro Shara Kavanot, o Portão das Intenções. Aprendemos estas divisões, os revestimentos do sacerdote, a lâmpada, a mesa, as vestimentas e o que são estas telas, o que são estes desejos que estão organizados desta forma. E claro que se transformamos isto em linguagem cabalística, torna-se ainda mais claro, torna-se mais simples, porque estamos a falar da correção de Zon, da Shrinta, chamada Nukva Malchut, e depois temos que fazer que as almas que ascendem a Malchut, temos que originar estas correções, e através disto fazemos um zivu, um acoplamento, uma conexão entre elas e corrigimos a nossa alma. Amigo Rabbi Shimon e os seus estudantes fala que onde diz e vão trazer de facto a divindade com eles, porque a divindade é chamada tu. E tu incluir a divindade e o discurso Zerampin o fundo Nukva estão incluídos na palavra tu, porque tu é o nome da Nukva e o Vav é Zerampin. Dr. Lightman, nós estamos neste mundo e temos que alcançar um estado em que vamos sentir a nossa alma estilhaçada. Normalmente eu dou esta retratação às pessoas e depois elevamos os nossos desejos para a espiritualidade, para a revelação da verdadeira realidade para além do nosso mundo, onde existimos realmente e não em alguma ocultação que nos parece o nosso mundo. Aqui temos uma ocultação. Esta ocultação, que é a Parsa, aqui estamos no Marson.
Portanto, se queremos descobrir uma realidade que é mais elevada do que aquela que temos agora, onde aparenta no mesmo mundo descobrimos mais e mais desejos, vasos, luzes adicionais, temos que elevar Man, Meinukvin, a Malhut da Atzilut, que é chamado Shekhinah, divindade, e então trazê-la para um zivug, para um acoplamento, com Zerampin da Atzilut. Zerampin da Atzilut é chamado Kadosh Baruch Hu, o abençoado, bendito seja ele. E depois temos que originar a conexão. E dentro dessa conexão, Malchut alcança a luz em Zerampin. E todo o nosso trabalho, então, quando elevamos Man para a Shekhinah, a divindade, e queremos que exista, o nosso trabalho é o trabalho de Aaron. E então alcançamos o trabalho, o tipo certo de trabalho. Mas antes disso, tal como eu disse, para isto temos trabalho aqui de elevar o nosso mundo até ao nível da Neshama, a Neshama estilhaçada. E aqui temos que entrar o grupo, onde apenas no grupo podemos fazer o escrutínio daqueles desejos que nos trazem para a conexão com o Criador. E portanto o grupo é como se fosse um trampolim, como se do eu, de nós próprios aqui neste mundo alcançássemos o grupo. Junto com o grupo desenvolvemos um desejo comum de correção e de o elevar. Elevamo-no como mana, como estamos no deserto, sem a luz da vida. E quando elevamos este desejo, então aquilo que recebemos é uma conexão, uma revelação do Criador. Portanto, temos um grande grupo a participar conosco. Portanto, talvez possamos ter algumas perguntas. Antes de mais, há muita alegria aqui com esta transmissão interativa em diferentes países e lugares e perguntam se há algum tipo de conselho sobre como nos direcionamos melhor através desta transmissão interativa. Hoje temos uma transmissão interativa, ou seja, estão a tentar fazer isto ao vivo, certo? Há alguma forma de quem quer que nos esteja a ver possa... Do outro lado, mas está-me a perguntar a mim? Eu fui convidado da mesma forma que você foi. E aqueles que estão a ver não sabia que vinham ver, porque eu dou a lição de qualquer das formas. E de manhã dou uma lição ao vivo e à noite penso que também é. Portanto, agora parece que também vai ser ao vivo a transmissão com o Arcádio do Rio. Eu não sei se é ao vivo ou não. A verdade é que precisamos que escrevam mais e colocar mais pressão na nossa administração. Vamos colocar mais pressão neles, porque eu penso que o nosso mundo está a precisar destas transmissões. A sabedoria da Kabbalah sentimos e sabemos que quanto mais removemos a mentira, mais avançamos para a verdade, para o bem, e mais e mais. E portanto, conseguimos ver o nosso canal precisa de ser interativo, uma transmissão ao vivo, abrir tudo para um estado totalmente aberto. Portanto, eu sou totalmente a favor disso. Ok, temos aqui uma pergunta adicional da porção que estamos a estudar. Se puder elaborar um pouco acerca do termo Tetzaveh, comando, Dr. Leitman, comando, Tzivui,
É da palavra tzivui e também da palavra conselho. Como o Zohar explica que os 613 mitzvot que temos que fazer, porque somos opostos ao Criador. Novamente, nós estamos aqui neste mundo. E aqui temos um mundo de Ein Sof e temos que passar deste mundo para o mundo de Ein Sof, ascender para os 5 mundos, Asiyah, Yetzirah, Briah, Tzilut, Adam, Kadmon. Estes são 5 níveis de correção da alma. Como é que o fazemos? Ou seja, estes 20% dos nossos desejos da alma são revelados, verdadeiramente maus. Nós corrigimos-los. E também 5 partsufim, são chamados partsufim, os níveis pessoais, em que cada nível pessoal se divide em 5 sefirot. E portanto temos 25 níveis. Níveis no mundo de Asiyah, depois no mundo de Yetzirah. Vamos chamar-lhe Asiyah e Yetzirah. E também o mesmo, mais 40%, e depois 60, 80 e depois 100. Dos desejos que pertencem à alma, e nós nestes desejos, quanto mais os corrigimos, nos níveis mais limitados, corrigimos-los. E cada pequena correção vemos mais, sentimos mais, para além deste mundo, para além de estar aqui agora, mais profundamente, entender melhor a conexão entre as coisas, como tudo se desenrola, onde verdadeiramente existimos e no nosso mundo aquilo que sentimos. E esta pequena esfera sentimos apenas através dos nossos sentidos do corpo. O corpo está vivo e o corpo está morto. Se começarmos a sentir a partir destes desejos, começamos a sentir uma esfera mais elevada e então é como se nos livrássemos desta sensação, da sensação do nosso corpo, porque dá-nos apenas uma medida muito pequena da nossa existência. E, portanto, conectamos cada vez mais os nossos desejos, crescemos nesta montanha e a diferença entre elas, se corrigirmos aqui entre os desejos e suponhamos que temos 1 grama de mal, então aqui entre os desejos o que acontece é 1 tonelada de mal. Estas são vastas diferenças e mudanças aqui. As correções são muito meticulosas e não são muito fáceis. E, portanto, cada justo, ele sente mais e constrói-se mais. E é assim que avançamos. E é o que diz aqui. O que é que eles obrigam as pessoas? O que é que o Zohar diz? Que o que corrigimos é a nós próprios no nível, primeiro, antes de mais, até ao nível em que no meio está o mundo de Briah, Binah, que nos corrigimos em 613 desejos de não fazer. E depois em 248 desejos de fazer. E é assim que avançamos, ascendemos e nos elevamos. Há um valor oposto aqui de luzes e vasos, todas as coisas que temos que aprender, mas ao todo é o que é. E quando começamos a ascender, começamos verdadeiramente a ver como existimos. De repente a luz acende-se, como se fosse numa sala escura. E não fazemos ideia anteriormente onde é que estávamos, o que é que estávamos a fazer, o que era certo, e torna-se
cada vez mais claro. E começamos a ver um mundo maravilhoso e tremendo de uma ponta à outra. Estamos dentro do infinito e da eternidade. Amigo, exatamente acerca disso, temos um amigo que pergunta, diz que é a primeira vez que ligou a este canal, não faz ideia de que é que nós estamos a falar, mas não consegue levantar-se e pergunta o que é isto. Está há 24 horas, eu não sei como é que ele não se consegue levantar. Mas sim, a maior parte das pessoas que estão prontas e que entram em contacto com a sabedoria da Kabbalah ficam maravilhadas, antes de mais, ficam maravilhadas que seja permitido e possível falar destas coisas de forma aberta. Normalmente dizemos, cada um se esconde dos outros, quer saber porque está vivo, mas parece que há uma fraqueza a perguntar sobre isto, falar sobre isto, até que já não temos escolha. E aqui falamos disto de forma clara, como o alcançamos, abrimos os olhos, revelamos a realidade, controlamos a vida. E eu lembro-me de mim próprio, embora estivesse verdadeiramente e as pessoas me explicassem em círculos, assim como se fosse o caminho mais comprido, eram as relações da divindade. Temos aqui uma pergunta do Canadá. Como eu posso saber que desejas corrigir? Dr. Lightman, está tudo revelado pelo caminho. Não temos ideia sobre o que falar, mas temos a ordem correta. Há uma forma de fazer as coisas, como o Bala Sulam nos explica, são os dois últimos cabalistas que formaram um método certo para nós, para a nossa geração, para as almas que desceram ao nosso mundo agora. E o nosso trabalho, ao corrigirmos a alma e alcançar a revelação da divindade, a correção, a revelação da alma, a realidade abre-se perante nós. Tudo acontece aqui e agora. Todos os mundos, as forças superiores, tudo o que acontece aqui, mas nós não o sentimos. Temos de elevar os nossos sentidos, ou seja, abrir os desejos que estão em nós, mas abri-los tanto quanto possível em altura e largura, dar-lhe definições, sentir as mudanças neles, para que haja diferentes divisões e organizações de tal forma que cada coisa que existe na realidade seja sentida em nós até à sua profundidade. E depois todas estas anseios, todas estas impressões se conectem numa única imagem chamada o Criador, a força superior. Do ponto em que alcançamos, tal como diz, que alcançamos toda a realidade, todos os 5 mundos, e tudo conecta num só. Portanto, aqui alcançamos um pouco disto, aqui tem um pouco, mais um pouco, mais um pouco, aqui de uma forma simples. E aqui tudo se organiza nesta forma integral, que é na verdade a plenitude e a perfeição que temos que alcançar. E especificamente essa porção não é fácil de concretizar. Depois da sua primeira concretização, depois da forma como foram escritas, temos muitos acrescentos, mas depois já é um nível muito elevado, estar ao nível da porção de Tetzaveh, onde já estamos prontos para aceitar a verdadeira forma, a forma correta, a forma final. Não necessariamente final,
porque podemos processá-la como há um estado do templo, mas depois já começamos a crescer este estado, tal como nós dizemos que era um bebê do ponto em que nasce e a partir daí começa a crescer para se tornar uma pessoa, um homem, e ao todo existe uma estrutura que avança e se torna mais e mais perfeito. E portanto, a partir da porção Tetzavé, avançamos para construir esta estrutura ao abri-la. Amigo, acerca da porção aqui, em que falamos acerca de Cohen e Levitas, dizemos que cada pessoa tem que passar por estes discernimentos, naturalmente, certo? A questão é se existe algum discernimento especial daqueles que são apenas Cohen, Levitas, têm alguma vantagem? Dr. Lightman, claro que também existem tais, e eu vou explicar. O desejo de receber que o Criador criou, ele criou um desejo de receber. Um. E esse desejo de receber, mais tarde, criado pela luz de Ein Sof, e depois o desejo de receber, esse desejo de receber divide-se, é dividido pela luz, e como resultado de se sentir comparativamente à luz, está dividido, torna-se dividido em muitas partes e cortes e pedaços, tal como no nosso corpo. Tal como no nosso corpo existem muitos sistemas, subsistemas, aprendem o sistema nervoso, o sistema sanguíneo, mais e mais. E depois temos sistemas que são mais importantes e menos importantes. E portanto, plenitude e perfeição, tudo é possível se uma pequena parte faltar. Todo o sistema está imperfeito. Mas se estamos a falar da função através da correção, ou seja, que ascendemos deste mundo para o mundo do infinito, e isto é onde nos encontramos, existe uma diferença na correção destes sistemas, onde antes de mais corrigimos os sistemas que são chamados os patriarcas e depois os filhos, ou seja, primeiro corrigimos Rabat, depois Ragat, depois Nei. Normalmente escrevemos isto de forma diferente, mas no mundo da correção é assim que acontece, de baixo para cima. Primeiro a correção dos avot, Abraham, Isaac e Yaakov, as três linhas, e depois Haggad. E depois somos a última geração e corrigimos Nei, que significa que corrigimos as correções finais aqui. E por isso é que aqui somos mais egoístas e os patriarcas eram os mais puros. Estes são os patriarcas, aqui são os dias do Messias. E portanto o que eu queria dizer é que obviamente aqui existem diferentes tipos de almas. Portanto, estamos aqui, ele está ali, nós estamos aqui, ela está ali, etc. Toda a questão de Adão e Eva estão todos aqui, homem, mulheres, estes são tipos diferentes de almas. Também são almas que estão relacionadas com Rosh Torsof, a direita, a esquerda, a linha do meio, e também os órgãos importantes nesse sistema, que é o cérebro, o fígado, o coração e outros sistemas, que são todos importantes, pulmões e baço, etc, etc.
A Kabbalah fala disto de uma forma muito elaborada. Podemos pegar na parte 12 e 13 da tese, ou a árvore da vida do Ari. E nós também estamos conectados no mundo, o grupo. Cada um desperta porque tem uma raiz da alma. Tem de despertar porque recebe um desejo e um pertence a este e o outro pertence àquele. E ao todo este sistema tem que conectar-se agora. E portanto, cada um de nós é trazido para um grupo. E isto é como conectamos. Ou seja, estamos num grupo que é um sistema completo, numa determinada medida em que nos conectamos, e se conectarmos no grupo e desta forma, temos que compreender que a força superior criou-nos, organizou-nos de tal maneira no grupo, e se organizarmos a conexão entre nós, é a mesma estrutura que temos que ascender. Nós não precisamos de mudar nada, temos apenas de avançar. A estrutura do grupo não está nas nossas mãos. Nunca criticamos porque estamos num grupo com pessoas deste género. Não. Foi o que recebemos e é assim. Quem são estas pessoas? Estão connosco? Como é que o Criador sabe? É revelado de cima para baixo, de acordo com a luz que influencia todos os desejos, e a luz faz o escrutínio dos desejos que temos que corrigir agora no nosso tempo. E é assim que funciona em todos os anos, em todos os momentos, novos desejos são revelados, as pessoas alcançam a revelação da sabedoria da Kabbalah, como aquele amigo que comentou agora mesmo, que não se consegue levantar. Amigo, as porções talvez sejam difíceis, mas o amigo diz, estão a ver-nos ao vivo agora de Moscovo, e dizem que é um dos programas mais comoventes que já viram. Dr. Lightman, talvez seja porque houve uma preparação prévia para isto. E também no livro do Zohar fala de felicidade, diz assim na Parashat Tetzaveh, diz o seguinte: e então sirvam o Senhor com alegria, pois a alegria do homem atrai outra alegria, a alegria mais elevada. E de forma semelhante, o mundo inferior, Malchut, quando é coroado, assim também expande do alto. É por isso que Israel acorda o som do shofar, que é a água à linha do meio. O que é que acontece? De que alegria é que estamos a falar aqui? Dr. Lightman, é a alegria que conectamos entre nós de tal forma que a luz possa revelar, a luz do Criador possa revelar em nós. E portanto o desejo é 613 vezes maior, porque sentimos quem é que nos está a dar a luz. Para além de sermos convidados e de recebermos uma porção agradável, recebemos esta porção agradável num restaurante interessante, e de repente dizemos ao empregado: dê-nos a conta, e vem aquele nosso amigo da infância com quem somos próximos e diz: eu sou o dono do restaurante e vi-te entrares e servi-te com tanta alegria, e claro, não há nada para eu pagar aqui, mas é tudo de amor, quanto gostaste da refeição, não a comida, mas a conexão que foi revelada entre nós. E portanto, é-nos dito que a luz que está dedicada a toda a criação é chamada uma vela muito pequena, uma centelha muito pequena, chamada existência a partir da ausência. O ponto do desejo ao ponto da luz, e é isso. Ao todo, isto é toda a criação. E nós, como resultado
de querermos este ponto da escuridão para transformá-lo como a luz, para que seja semelhante à luz, nós aumentamos a inspiração e o desejo torna-se 613 vezes maior. Estes níveis que ascendemos, através disto, alcançamos a grandeza do doador, da conexão entre nós, acima do ódio que é descoberto, para começar, uma vez que somos opostos uns aos outros. E, portanto, verdadeiramente a recompensa é tremenda, é vasta. Tanto quanto preparamos os vasos, nessa medida vamos senti-lo. Sim, novamente. Tens que pergunta aí atrás. Amiga, há algo muito único acerca deste dia. Eu não compreendo se o resto das coisas que são mais ou menos claras. Suponhamos a conexão de desejos. Eu posso aceitar isso, mais ou menos, mas o que é especial acerca destas linhas do meio, desta conexão? O que é que faz com que tudo isto seja especial, que possa entusiasmar as pessoas para estarem aqui? Dr. Leitman, estamos a alcançar um estado em que o mundo está a exigir a conexão, precisa da conexão, do nosso desejo interno que está a revelar-se, da exigência da natureza. E de repente começamos a receber o intelecto, talvez vamos desenvolver algo que vá permitir ouvir-nos ao longe. Desenvolvemos o rádio há 150 anos atrás. E agora? Depois veio a televisão. E há 100 anos atrás era menor. Agora temos os filmes e os computadores, ou seja, nada se está a mexer, mas nós vemos que na realidade é assim que acontece, este desenvolvimento. E portanto, há poucos anos atrás descobrimos uma conexão chamada internet. Isto é como resultado do nosso desejo que existe uma maior integração, mais conexão entre nós. E este desejo avança, nós não podemos pará-lo. Exige que estejamos conectados de uma forma que não para. Suponhamos agora, estamos no mundo 24 horas. Há 100 anos atrás não sabíamos o que ia acontecer, estávamos a descansar, íamos de férias, estávamos fora um mês e não sabíamos o que acontecia. Agora não, nem pensar. Agora temos tudo e, portanto, os jornais, a disseminação de toda a informação, vai tudo ser à velocidade da luz, à velocidade da conexão eletrónica. E tudo isto deriva da nossa necessidade de conectarmos e alcançamos um estado agora em que a nossa natureza está a revelar-se como como integral, e isso obriga-nos a estar em conexão, todos juntos. E não vai ajudar-nos a desligar uns dos outros. De repente algo acontece num lugar e noutro lugar. Mas nós, no interior, já estamos conectados desde o interior. Aqui estamos a falar da evolução e vai acontecer mais e mais. Daqui por um ano, se virmos que o mundo está simplesmente conectado um com o outro porque temos que avançar para a correção geral. Todos temos que ser como um homem com um só coração, como no estado do infinito. E assim, desta mesma forma, temos de desenvolver o nosso canal de televisão. Temos que passar isto pela internet para que seja ao vivo, para que seja o mais ao vivo possível, para que haja pessoas sempre em todas as horas a ver e para que as pessoas conectem em todas as línguas
para que não sintam qualquer diferença. E isto é como vamos ter que trabalhar. E agora que começamos um pouco a descobrir que esta transmissão ao vivo, como eu vejo que daqui por 7 minutos vou terminar, e depois, em vez de estar eu aqui, virão outras pessoas que podem continuar o programa e outro programa e assim sucessivamente. E desta forma, de forma interativa. Não que seja de alguma forma no nosso arquivo e dali temos uma máquina que apresenta os programas de forma pré-programada ou algo assim do género. E todos veem isto como um estado morto. Nós temos que ver isto como algo vivo. Não é como se o fizéssemos ontem, porque nós mudamos. Nós vendemos algo que está morto e as pessoas vão senti-lo na medida em que não vão ser capazes de ver filmes, não vão ser capazes de ver filmes. Sentimos que chorávamos e como é que vamos sair disto? De repente vemos um filme que nos comoveu tanto. Hoje não nos influencia de todo. Não nos influencia porque foi filmado há alguns anos, não está ao vivo. Tem que ser este mesmo momento em que passamos para o outro os nossos sentimentos. E nesta forma externa em que estávamos conectados é apenas um meio sobre como alcançar a conexão interna, de coração para coração. Se o fizermos desta forma, vamos ser bem-sucedidos em alcançar os corações e vamos disseminar a sabedoria da Kabbalah. E é para este ponto que o mundo se dirige. Ainda não é assim, mas vamos compreender e perceber como dizer ao mundo acerca das coisas verdadeiras. E com isto o mundo está atraído, mas não só hoje, mas também amanhã, que vamos ser capazes de dar isto àquele que está a abrir a porta para o amanhã. Isto é o que tentamos fazer ao melhorar a nossa internet. E estou certo que teremos cada vez mais programas em que estamos em interação, em conexão mútua com o público ao vivo. Sim? Existe algum tipo de conselho, Dr. Lightman? Não, não há lugar. Se eu estou aqui sentado agora e olho para a câmara e digo, vamos colocar telas aqui, e cada pessoa que tem uma câmara pequena está conectada à internet com o seu computador. Podemos aparecer aqui no ecrã. Qual é o problema? É como se estivéssemos todos juntos. Nós vemos como esta conexão eletrónica não impede, permite-nos conectar. E qual é a diferença entre um lugar físico? Dr. Lightman, o tempo já é outra coisa. O lugar físico não impede, porque o nosso animal está aqui e o animal do outro está noutro sítio qualquer. Está a 2000 km daqui, é o animal, mas o desejo funciona à velocidade da luz imediatamente entre nós. Somos todos um sistema integral, todos nós. E portanto, se eu falar consigo através destes fios, independentemente disso, os nossos desejos estão conectados. E hoje falei com a minha mãe e com os meus netos que estão a muitos quilómetros de mim e falei com os nossos estudantes e quando conectamos, às vezes alcançamos um lugar para nos reunir, mas não vemos diferença aí.
Nós vimos e estivemos juntos e é tão natural que a distância já não opera. Sim. Amigo, precisamente acerca disto, mais do que perguntas, estamos a receber anseios das pessoas. Dizem de Narria, isto é espetacular. É muito bom, sentimos o rabo connosco no coração, recebemos muita conexão, amamos todos os amigos. Dr. Lightman, ok. Caso contrário, vão tirar-nos do ar. Vamos terminar com uma inspiração de Tetzavé antes de passarmos para a próxima parte. No próximo mundo, Binah entra o Eichal do mundo de Malchut e o mundo inferior está feliz com os irmãos na refeição superior que vem de Binah, e Binah abençoa a mesa em todos os mundos, estão abençoados, e a iluminação encontra-se ali, tal como diz, purifiquem-se perante o Criador. Dr. Lightman, sim, porque o Criador, Binah, e se recebermos este poder, é o poder da doação, o poder do amor, e então, obviamente, que alcançamos uma bênção. Vamos esperar que sim. Muito obrigada. Com esta bênção terminamos. Até à próxima. Tudo do melhor.